Irmãos, então, para nós entendermos um pouquinho do texto aqui, né, do contexto, Ezequiel, ele, em 593 a.C., aos 30 anos, Ezequiel foi chamado por Deus para profetizar. Ezequiel, ele era um profeta, ele era filho de Buzi, estava entre os 10.000 cidadãos de Judá, que foram deportados para a Babilônia. Quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém em 598 a.C. Mais detalhes vocês vão encontrar, a história mais minuciosa, lá em 2 Reis 24, do 10 ao 17. Então, vocês podem ficar à vontade e lerem em casa. Então, assim, lá no capítulo 1, irmãos, Ezequiel, ele foi arrebatado por Deus e foi levado até um vale. E nesse vale existiam lá muitos ossos secos, muita morte. Existia um ambiente frio, um ambiente que estava morto espiritualmente. E assim, irmãos, o Senhor, às vezes, Ele nos leva para alguns vales, para que nós possamos entrar em comunhão com Ele, para que nós possamos nos arrepender, para que nós possamos sentir a presença dEle de uma maneira diferente, de uma maneira especial. Então, existem muitos vales nas nossas vidas, que é permissão do Senhor. Existe o vale da depressão, existe o vale da falta de amor, dos traumas, vale das feridas da alma, vale da comparação e tantos outros vales que o Senhor, muitas vezes, Ele nos permite, Ele nos leva até lá, porque Ele precisa nos ensinar. E muitas vezes a gente não está disposto a aprender. Mas eu creio, irmãos, que esta noite, Deus ele vai te levantar do vale. Eu creio que essa noite, o Senhor ele vai fazer algo novo na sua vida, como Ele fez na vida desse povo. E lá em Ezequiel 3, Deus pergunta para Ezequiel: poderão reviver estes ossos? E Ezequiel ele responde: tu sabes. O que o Senhor ministrou ao meu coração aqui nesse momento, meus irmãos? Que muitas vezes a gente oscila na presença do Senhor. Nós sabemos que o Senhor é um Deus de milagres, nós sabemos que o Senhor é um Deus que é o Deus do impossível, que Ele tudo pode fazer e tudo pode realizar. Porém, vem uma dificuldade e a gente oscila. Ai, meu Deus, será que vai dar certo? Será que isso é para mim mesmo? Ai, não sei não, hein? Ai, a minha fé está abalada. Acho que não é para mim não, acho que não é de Deus isso aqui. E pelo contrário. E foi isso que eu senti no meu coração nessa passagem, que Deus falou comigo. Ele oscila, nós oscilamos na presença do Senhor. E não é isso que Deus quer de nós. Ele nos quer firmes e confiantes no Deus que tudo pode. Amém? Então, Deus diz para Ezequiel, lá no capítulo 4. Versículo, perdão. Deus diz para ele: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E Deus manda primeiro ouvir a palavra do Senhor. E o que nós fazemos? Nós vamos ouvir outras coisas, outras vozes. Nós damos atenção a muitas coisas neste mundo. Principalmente hoje em dia, né? O celular nos consome, as distrações nos consomem. E nós, simplesmente, não ouvimos a voz do Senhor. Nós não estamos dispostos a silenciar as vozes e ouvir a voz daquele que quer o nosso melhor. Senhor, é nele que nós podemos confiar. É só nele. É só nele que nós podemos colocar as nossas expectativas.
Será que nós temos silenciado as outras vozes para ouvir a Deus? Muitas vezes não. Muitas vezes não. E Deus, lá no capítulo 5 e 6, Ele faz uma promessa para aqueles ossos. A promessa que o Senhor faz a eles é que Ele fará entrar o Espírito neles e eles viverão. Ele colocará tendões sobre eles. Ele vai fazer crescer carne sobre eles. Cobrirá eles de pele. Deus promete restauração e vida para aqueles ossos. E Deus cumpre as suas promessas, irmãos. Deus é o único que cumpre todas as promessas que Ele fizer para você. Pode demorar, porque nem tudo é no nosso tempo, nem tudo é na nossa hora. As promessas de Deus, Ele lança para nós, mas o propósito dEle é nos fazer crescer, é nos fazer caminhar, é nos fazer estar cada dia mais santos, santificados, próximos dEle. Amém? Então Deus promete a esses ossos restauração e vida. E lá, se você abrir lá em Hebreus 10, 23, o Senhor fala: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Deus é fiel, irmãos. Ele é fiel para cumprir as promessas. Ele é fiel para cumprir as suas palavras. Ele é Deus. Ele não tem oscilação. Ele não é como nós. Se Ele te prometeu algo, Ele vai cumprir. Amém? E lá no capítulo 7, irmãos, Ezequiel, ele obedece a Deus. Ele é obediente. E ele profetiza como Deus ordenou. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, ouvi um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Gente, olha que maravilha. Não tem como você não contemplar aquilo que Deus faz, a perfeição que Deus é. Deus é perfeito demais. Até na criação do homem, como Deus é perfeito. Uma sementinha vira um bebê. Deus é demais, gente. Eu não tenho palavras para descrever. Vocês sabiam que os nossos corpos, eles têm em média 206 ossos? Imaginem a cena. Fechem os olhos. Ezequiel estava lá num vale de ossos secos. Ali haviam muitos ossos, então tinha crânio, tinha osso de fêmur, tinha osso do dedo, osso do pé, vários ossos. Em torno de 206 ossos por pessoa. E ali a palavra nos diz que havia um exército de ossos. Então eram muitos ossos. E ali no meio daquele vale, eu creio que existia um ambiente de medo, um vazio, um ambiente de morte instalado naquele lugar. Mas de repente, ele começa a ouvir os ruídos. Imaginem os ruídos. Os barulhos dos ossos. E um ajuntamento de ossos começa. Deus é perfeito, irmãos. Deus, Ele é um Deus organizado. Imaginem, Ele vai lá e pega cada ossinho e ajunta no seu devido lugar. Então, meus irmãos, Deus faz a coisa certa. É ossinho com ossinho. Não adianta que Ele não vai fazer diferente disso. Isso leva tempo. Amém? Então o Senhor, Ele começa ali um processo de restauração. Ali inicia esse processo. Irmãos, bastou um homem, se posicionar,
para realizar a obra de Deus, e o milagre aconteceu. Eu creio que o Senhor procura aqui nessa noite uma pessoa disposta a pagar o preço, uma pessoa disposta a abrir o coração, uma pessoa disposta a profetizar. Nós somos muito calados. O Senhor nos ensina a profetizar, mas nós ficamos quietos, nós ficamos esperando a coisa acontecer. Ora, e vira aquela vãs repetição. Está na palavra, irmãos. O Senhor deixou isso para nós. E nós, o que nós estamos fazendo, igreja? O que nós estamos fazendo? Quanto tempo mais nós vamos esperar para virar a chave? Para ser nova criatura? É isso que o Senhor quer essa noite. Que nós viramos a chave, que nós nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus. Imagina, irmãos, se nós nos posicionarmos conforme Deus orienta aqui, conforme Deus instruiu Ezequiel, quantos milagres nós vamos presenciar? Ele deixou para nós que em meu nome farão coisas maiores do que as que eu fiz. Só que nós estamos acomodados, sentados no celular, dormindo, assistindo a Netflix, perdendo tempo precioso que Deus nos dá. Eu creio, irmãos, que o Senhor quer levantar profetas aqui essa noite. Eu creio nisso, porque Deus falou isso muito forte no meu coração. Ele quer que o seu povo se levante como um exército guerreiro, um exército valente. E Ezequiel, ele olha, lá no versículo 8, ele olha e ele começa a contemplar aquele milagre. Ele fala, gente, olha o que está acontecendo. Eu imagino ele lá naquele ambiente. Meu Deus, eles estão se fazendo de novo. Estão se tornando de novo criaturas, novas criaturas. Mas faltava o Espírito. Então ele olha, começa a contemplar o milagre, e começam a aparecer os tendões, crescer carne, e eles serem cobertos de pele, de proteção. O processo do plano de Deus avança, novas coisas surgem de onde não existia nada. Amém? Irmãos, Deus faz o impossível virar possível. Só Ele pode fazer isso. E lá no capítulo 9, Deus vai dizer novamente. E Ezequiel se mantém obediente. Ele profetiza segundo a ordem do Senhor. E ele diz, venha dos 4 ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos, para que vivam. Ezequiel foi usado por Deus. Ele foi obediente. E ele obedeceu, falou assim, Deus falou para ele, Ezequiel, chama o Espírito. Chama o Espírito dos 4 ventos, com força, com poder, com autoridade. E isso aconteceu. Então, o Espírito Santo entrou neles e eles viveram, se levantaram em pé e formaram um exército enorme. Glória a Deus por isso, irmãos. Olha o que a obediência leva a pessoa.
leva a viver milagres, leva a ver maravilhas, leva a viver coisas extraordinárias em Deus. Eu creio que o Espírito Santo ele está soprando aqui hoje, como Ele fez lá. Amém? Vocês recebem isso? Amém? E Ele quer entrar em vossos corações, fazer morada neles, trazer vida aonde estava morto. É isso que o Senhor deseja para nós essa noite. E principalmente, Ele quer nos colocar em pé, não mais prostrados. Sabe por quê? Porque o que acontece? O inimigo está aí. E ele vem e sopra uma coisinha no teu ouvido. Aí você se prostra. E aí Deus olha para aquilo e fala: eu não acredito nisso. Olha as promessas que eu tenho para você, criatura. E você está aí prostrada ainda. Levanta. O Senhor quer que vocês se levantem. O Senhor não quer a igreja prostrada. O Senhor não deseja uma igreja submissa ao inimigo. O Senhor precisa que nós sejamos curados, libertos. Só que para isso acontecer, você precisa se posicionar. Não vai acontecer você sentado, se lamentando, prostrado. Se arrependam, porque é tempo. Amém, glória a Deus, Jesus. Irmãos, lá no versículo 11, aquele povo estava destruído, seco, vazio, sem esperança. E talvez você entrou aqui hoje dessa mesma maneira. Talvez você tenha entrado aqui hoje falando assim: Senhor, eu não aguento mais. Eu não sei o que eu faço. Eu não posso mais ficar assim. Eu quero desistir, Deus. Ah, Senhor, me leva. Me leva desse mundo. Mas o Senhor tem um propósito na sua vida. E não se cumpriu. Como que Ele vai te levar? Não tem como Ele te levar. Porque você foi criado para adorar o Senhor. Você foi criado para praticar o ID. E aí? Você está prostrado? Então talvez você tenha chegado esta noite aqui se arrastando. Pensando assim: ah, vou lá de novo. E essa Grace aí que vai pregar, nunca pregou. O que será que ela vai falar? Ah, mas eu vou lá. E vem. Liga ali o automático e vem. Mas o Senhor quer falar com você essa noite. Abra os ouvidos e o coração. Porque o Senhor quer mudar a sua vida. Sabe, irmãos, há 5 anos, amanhã completam, 5 anos atrás, eu desci as águas aqui. Nosso amado pastor me batizou. Estava sentada bem ali, ó, onde a Kelinha estava, por ali o Marcinho. Eu fui convidada a participar de uma manhã com Deus. E, gente, depois que eu vim, que eu conheci Jesus, que eu senti o amor dele, não teve como. Mas eu estava com o meu coração aberto. Eu estava com fome e sede do Senhor. Eu estava com fome e sede de mudar a minha vida. Eu já era muito bem casada, eu já tinha minha casa, eu já tinha o meu filho, que é um milagre na minha vida. Quem olhava de fora falava assim: nossa, a Grace é plena. Ó, tem um bom trabalho, ela é feliz. Que bom. Irmãos, a aparência engana. Porque dentro de mim eu tinha um vazio, que eu não sabia o que era. Eu falava assim: mas o que é isso? Por que eu estou me sentindo assim? Por que nada faz sentido? Meu Deus, eu só tenho que agradecer. Mas parece que faltava alguma coisa. E faltava. Faltava Jesus na minha vida. Faltava o renovo do Senhor.
faltava Ele fazer parte do meu dia a dia. Faltava eu sentir a presença dEle. Faltava eu sentir o amor dEle, porque o amor dEle é único. É o amor do Senhor que vai preencher as lacunas dos nossos corações. É só Ele. Não adianta você correr. Não adianta você se bater, procurar em outras coisas. Não adianta. É só Jesus na nossa vida. Então, irmãos, há 5 anos, graças a Deus, eu me posicionei em Cristo. E a minha vida veio como esse vale. Eu saí do vale e começou a criar forma. E está criando forma. E está vindo. E está vindo. E é um processo. Não pense vocês que vão batizar amanhã, que vai. Eu vou batizar, pronto, tudo é 10. É um processo. Por quê? Vocês vão renascer amanhã, aqueles que irão batizar. Quem não vai, tiver o desejo no coração, já faço o apelo, né? Amanhã vai ter batismo. Então já pula aqui, gente. Já morre e renasce. Porque é muito bom, gente. É muito maravilhoso servir ao Senhor. E Ele vai arrancando. E Ele vai curando, e Ele vai ajuntando os ossinhos, e Ele vai colocando tendão, e Ele vai colocando músculo, e Ele vai colocando a pele. E nós somos transformados. E aquele vazio, aquele sentimento que a gente tinha, vai sumindo. Deus vai preenchendo as lacunas. Vamos lá para o versículo 12. E mais uma vez, Ezequiel é obediente. E ele profetiza. E diz o Senhor: eis que abrirei as sepulturas de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Versículo 13. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Eu estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor não volta vazia. E se Ele está dizendo, Ele vai fazer. E o Senhor, Ele ministrou essa mensagem, essa passagem no meu coração, em um devocional, há uns 15 dias mais ou menos. Senhor, eu estava no meu momento ali, orando, e aí eu falei: Senhor, me dá uma palavra, fala comigo. Eu quero mais hoje, fala de outro jeito, não sei, fala comigo. E o Senhor me deu essa palavra. Irmãos, quando Ele me deu essa palavra, veio um filme na minha mente, sabe? Um filme dele me tirando da sepultura. Que é assim que eu me sentia. Eu me sentia morta, vazia, fria. E veio todo aquele filme, e eu: Senhor, fala mesmo, pode falar, eu quero te ouvir. Eu amo te ouvir. E o Senhor já me falou: estuda essa palavra, porque eu quero que você entregue para o meu povo essa palavra. Porque não é sobre você. Nós temos que viver primeiro o que a gente prega, mas é sobre mim, é sobre o que eu quero fazer no meio do meu povo. Irmãos, é muito sério. Pode subir o louvor já. É muito sério o que o Senhor quer fazer aqui essa noite. Como não amar esse Deus, irmãos? Como que nós não vamos amar este Deus que se entregou por amor a nós? Foi humilhado, cuspido, acusado,
E Ele sobreviveu, Ele passou por tudo, em amor a nós, em amor a mim, em amor a você. Como que nós não vamos amar a Deus, irmãos? Como? Fica o alerta aqui essa noite. O Senhor te vê e Ele sabe o vale que você está passando. E é de lá que Ele quer te tirar hoje. É hoje, irmãos. Não dá mais para ficar prostrado. É hoje. Decida sair do vale. Decida mudar.